Olá, bom dia. Vamos aguardar os 3 minutinhos habituais, porque ainda tem bastante gente entrando, já a gente começa a apresentação. Bom dia, bem-vindos a mais um webinar da área de drives da Siemens no Brasil. Meu nome é Ana, eu sou gerente de produto do Synamics V90 e hoje eu estou aqui com um colega que apresentará o webinar Operações de Sincronismo de Eixos utilizando o S7500 e o Synamics V90. Quem fará a apresentação é o engenheiro de aplicação Rafael Menuso. Antes de iniciar, é importante lembrá-los que esse webinar está sendo gravado e o vídeo estará disponível para vocês 2 horas após o encerramento na nossa página www.siemens.com.br/tia-portal/webinars. Para ver a gravação é só inserir suas informações e a webinar começará automaticamente. A apresentação já foi disponibilizada para vocês para download pela ferramenta do webinar. Esse material não fica em nosso site depois, mas caso precisem, nos peçam por e-mail que enviaremos o material. Os certificados de participação serão enviados automaticamente pela ferramenta no dia seguinte ao webinar, ou seja, amanhã vocês receberão por e-mail. Ao final, agradecemos se preencherem a nossa pesquisa de satisfação. Se possível, pedimos que separem mais 3 minutos do seu tempo para responderem 4 perguntas. Se não for possível, vocês também receberão um link para a pesquisa junto ao certificado de participação. Por favor, não deixem de responder. Caso surjam dúvidas durante o webinar, vocês podem usar o campo Perguntas da ferramenta. Nós estaremos acompanhando a mensagem e, ao final, vamos disponibilizar um tempo para as respostas. Por fim, sempre bom lembrá-los que todos os webinars que realizamos estão gravados e disponibilizados no nosso site www.siemens.com.br/tia-portal/webinars. Caso você tenha perdido algum webinar ao vivo, poderá assisti-lo sempre em nosso site. Nessa página, vocês também podem se inscrever para receber mais informações e acompanhar nosso calendário de eventos. Agora eu passo a palavra para o Rafael. Bom dia, Rafael. Bom dia, Ana. Bom dia, senhores. Nesse webinar nós daremos continuidades ao que nós já vínhamos falando, né, nos 2 últimos webinars sobre objetos tecnológicos, né, nós falamos de posicionamento, e nesse webinar nós iniciaremos as funcionalidades de sincronismo, né, então falaremos aqui de sincronismo de gear e de came. Nessa imagem é possível verificarmos todas as funcionalidades que nós temos
nas CPUs do S7500, tanto a CPU Standard quanto a CPU tecnológica, né? É possível observar na esquerda que a CPU tecnológica ela engloba mais funcionalidades do que a CPU Standard com relação a sincronismo e funções de cinemática. Com relação ao sincronismo, a principal diferença que nós temos é que a CPU Standard ela chega até a funcionalidade de Gear sem sincronismo de posição. Né? Com a CPU tecnológica, nós temos o sincronismo de posição em Gear, sincronismo de câmbio eletrônico, né? E também as funções de cinemática. Mas observem que funções de posicionamento, né, e controle de velocidade, ambas as CPUs fazem, tanto uma CPU Standard quanto uma CPU tecnológica, certo? Então, se a sua aplicação ela requer apenas posicionamento ou controle de velocidade, não há necessidade de utilizar uma CPU tecnológica, tá bom? Passando a próxima figura, nós conseguimos observar a diferença que nós temos nos três tipos de eixos. Então, nós temos eixo para controle de velocidade apenas, né? Nesse caso, você nem precisa ter um encoder vinculado ao PLC, porque quem fará o controle de velocidade é o drive, então você nem precisa ter um encoder. Você tem eixo de posicionamento, certo? Aonde é necessário ter um encoder, e o PLC controlará a posição do eixo. A malha de velocidade continua sendo controlada pelo drive, mas agora quem controlará a posição é o PLC, certo? Então todas as rampas de aceleração, desaceleração serão feitas pelo PLC. E temos o eixo de sincronismo, que é o que falaremos hoje, né? Daremos foco ao eixo de sincronismo, aonde o PLC é responsável por fazer esse cálculo de set point para o mestre e para o escravo, mantendo a relação de sincronismo o tempo todo, bem como fazer todo o monitoramento para verificar se ambos os eixos estão respeitando o sincronismo. Então, esse controle de sincronismo, esse controle de posição, é o PLC que faz também. O drive continua fazendo apenas o controle de velocidade, certo? E para essa funcionalidade é necessário ter um encoder também. Uma funcionalidade que nós temos no S7500T em relação ao S7500 Standard é a questão de eu conseguir fazer sincronismo utilizando como mestre um encoder externo, né? Então, observem à esquerda que nós podemos utilizar como mestre um eixo de posicionamento ou um próprio eixo de sincronismo. E aí eu consigo usar um desses dois tipos de eixos como mestre de um eixo de sincronismo, certo? Um eixo de sincronismo é sempre o seguidor. Ele é obrigatório você criar um eixo seguidor do tipo Synchronous Axis, certo? No caso da CPU tecnológica, além do eixo de posicionamento e do eixo de sincronismo, eu posso utilizar um encoder externo como mestre, ou seja, eu quero que a minha aplicação, o meu eixo, né, da minha máquina, ele siga um outro eixo, né, que pode ser até de uma máquina posterior, anterior à minha. E eu conecto um encoder externo nesse eixo e ele vai me fornecer o valor atual de posição e eu vou utilizar esse valor atual para fazer o sincronismo. Então, a grande diferença da CPU tecnológica para a CPU standard é que na CPU tecnológica nós conseguimos fazer sincronismo tanto com o set point, que seria essa linha azul, quanto com o valor atual de posição. Então, aí no caso, entraria o encoder externo, porque ele só tem valor atual, né? Mas eu posso usar o valor atual do eixo também, que é a linha laranja. Então, essa é a principal diferença. Quando você precisa fazer um sincronismo utilizando como mestre o valor atual de posição de um objeto tecnológico, somente a CPU tecnológica faz isso. Com a CPU standard, conseguimos fazer sincronismo utilizando apenas o set point de posição. Tá? Eu vou fazer duas perguntinhas, pessoal, para vocês. Peço que vocês respondam clicando na tela mesmo, tá? Não precisam responder no campo de perguntas. Duas perguntinhas só para a gente se situar aqui e ver mais ou menos o nível de conhecimento de vocês, né, com relação a essas funcionalidades e a aplicação, quanto que vocês usam disso. Vou dar
30 segundinhos aí para vocês responderem a primeira, por favor. Mais 5 segundinhos, pessoal, só para a gente finalizar, e a grande maioria já respondeu. Legal. Temos aqui 75% das pessoas dizendo que sim, que nas aplicações desenvolvidas, né, no seu trabalho, vocês precisam de sincronismo, e 25% não, que apenas posicionamento ou controle de velocidade é suficiente. Legal, então esse webinar aqui vai ser útil para 3/4 aí do pessoal, lógico, outro 1/4 também, mas pessoas que utilizam, que estão realmente trabalhando com sincronismo. Vamos para a próxima pergunta, então. Mais 30 segundinhos para você responder com relação à experiência que você já teve com o 1500, né? Vocês já utilizaram ou nunca utilizaram? Mais 5 segundinhos aí só para o pessoal que não respondeu ainda. Também já temos a maioria do pessoal aí com a resposta realizada. Beleza, pessoal. Muito parecido, né? Agora deu 77% dizendo que não, que nunca utilizou uma função no 1500, né? Uma função de sincronismo no 1500. Então, legal. Temos aí 75% que diz que precisam de sincronismo no dia a dia e quase o mesmo 75% dizendo que nunca utilizaram no 1500. Então, vamos fazer aqui, vocês verão quão fácil é, quão simples é fazer o sincronismo de eixo utilizando o S7500. Dando continuidade, então aqui iremos falar no primeiro momento do gear. Então vamos falar do engrenamento, né? O gear, se a gente fizer uma comparação com a parte mecânica da máquina, seria um engrenamento de polia, utilizando uma correia, como no desenho ali, ou até um engrenamento, né? A característica principal do gear é o quê? Relação de sincronismo constante. Seja uma relação 1:1, 2:1, 3:1, 1.5:1, enfim. Mas é um valor constante. Essa relação de sincronismo entre o mestre e o escravo não se altera. Né? Uma vez que eu estabeleço uma função de sincronismo, que eu dou o comando de sincronismo, a relação se mantém constante. Se eu precisar alterar essa relação, eu tenho que dar um novo comando, certo? Mas então, essa é a principal característica do gear. E como possíveis mestres, né? Voltando até na figura anterior, quem que eu posso ter? Eu posso ter o set point de posição de um eixo, mestre, ou até o valor atual desse eixo, que é no caso apenas a CPU-T. Ou então, utilizar o valor atual de um encoder externo, né, que também é apenas a CPU-T. A função de gear ela permite que eu troque de mestre, ou seja, eu estou seguindo um mestre, depois eu quero seguir outro mestre, eu posso fazer essa troca on the fly. Eu consigo fazer dois tipos de sincronismo, o sincronismo sem especificação da posição de sincronismo e o sincronismo com especificação da posição de sincronismo, também apenas na CPU tecnológica, essa segunda opção. Aqui, um nome mais comum de a gente encontrar nas literaturas e até no pessoal falando, né, sobre esse sincronismo é o sincronismo relativo, quando não tem especificação da posição de sincronismo, e o sincronismo absoluto, quando eu tenho especificação da posição de sincronismo. Tá? Então, a gente costuma sempre falar sincronismo relativo, sincronismo absoluto. No caso da CPU standard, apenas o sincronismo relativo é possível, tá bom? E a relação, como eu disse, a relação de sincronismo pode ser alterada dando um novo comando de sincronismo. Tá? Então, basicamente, nós temos aí um eixo mestre engrenado a um eixo seguidor. Desculpa, um eixo seguidor engrenado a um eixo mestre, né? A maneira correta de se falar. O eixo seguidor seguirá o set point de posição do mestre. Então, basicamente, nós temos um eixo mestre, temos uma sincronização que será feita, como que esse eixo se sincronizará ao mestre. A partir dele estar sincronizado, ele manterá uma relação de sincronismo. E, no final da cadeia, nós temos o eixo
synchronous axis, que é o eixo seguidor. Então, todo eixo seguidor é obrigatório ser do tipo synchronous axis. O mestre, ele pode ser também um synchronous axis, mas ele pode ser um positioning axis, tá? Então, o synchronous axis é o seguidor, ele é o eixo escravo, no caso. E agora um pouquinho mais a fundo nessas diferenças do sincronismo, com especificação e sem especificação da posição de sincronismo. Então, à esquerda nós temos ali o sincronismo relativo, sem especificação da posição de sincronismo. Nós utilizamos para esse sincronismo o bloco MC Gear In, né, o bloco da biblioteca PLC Open. E o que acontece? Quando eu executo esse comando de Gear In, o eixo escravo, ele acelera até chegar na velocidade do mestre, se a relação for 1 para 1. Vamos imaginar uma relação 1 para 1, então ele vai chegar na mesma velocidade do mestre, e a partir desse momento, eles estão sincronizados. Tá? Então ele simplesmente, assim que eu dou o comando, ele acelera respeitando a dinâmica do movimento. Uma vez que ele atinge o set point, ele para naquele set point e mantém aquele sincronismo naquela posição. Tá? Então, eu não consigo especificar no processo de sincronização uma posição para ele sincronizar. Ele vai sincronizar a hora que eu der o comando. Tá? No sincronismo absoluto, que é quando eu tenho a especificação da posição de sincronismo, eu preciso usar um outro bloco. Então, o bloco é o MC Gear In Pos. Tá? E nesse comando, eu consigo determinar uma distância do mestre, ou seja, quando o mestre andar 30 graus, é o espaço que eu tenho para que o eixo escravo sincronize com o mestre, ou posso usar também dinâmica, valores de velocidade, aceleração e desaceleração. E eu consigo especificar as posições que eu quero que os eixos sincronizem. Então eu posso falar, eu quero que você sincronize a posição 0 do mestre com a posição 0 do escravo. E independente do momento que eu der o comando de sincronismo, ele já não vai imediatamente sincronizar, ele vai esperar as posições chegarem para que ele comece a executar o sincronismo. E quando as posições ficarem 0 com 0, ele vai estar sincronizado. Aí vem o status de eixo sincronizado para mim. Tá? Então, no sincronismo absoluto, eu consigo definir as posições que eu desejo sincronizar, tanto do mestre quanto do escravo. Tá? Nós veremos isso na parte prática, exatamente essa diferença de um comando para o outro, tá? Como que é o resultado final quando eu uso o MC Gear In, que é o relativo, e quando eu uso o MC Gear In Pos, que é o absoluto. Então aqui uma figurinha exemplificando isso. Se você observar no sincronismo relativo, eu não especifiquei posição, né? A hora que eu dei o comando de sincronismo, o eixo seguidor buscou a velocidade do mestre e a partir daquele momento ele sincronizou. Então observem que esses riscos verde, eles estão desalinhados, porque ele sincronizou em qualquer lugar. Já no sincronismo absoluto, como eu consegui especificar que eu quero sincronizar, por exemplo, 0 com 0, você observa que esses traços estão alinhados, porque eu consegui especificar a posição e consegui manter a orientação do mestre e do escravo na mesma direção. Beleza? Então, isso que nós vimos foi o Gear. Opa, desculpa. Agora, veremos o Kami. Tá? Então, aqui nós vamos ver o que é um sincronismo de Kami eletrônico. O Kami, a característica dele, assim como o Gear, eu comentei que a característica do Gear é manter uma relação de sincronismo constante, no Kami eu desenho uma curva de Kami onde a relação de sincronismo altera dinamicamente. Né? Então, se nós olharmos nessa figura à direita, onde nós temos aí um sistema mecânico, né, mostrando como que é o sistema mecânico, o que é um Kami mecânico. Então, se nós olharmos esse eixo mestre, ele gira sempre no sentido horário. E aí eu tenho acoplado à mecânica, acoplado a esse eixo, um Kami mecânico, que tem essa forma de um ovo, mais ou menos, né, essa linha vermelha. E se nós observarmos o eixo seguidor, ele é um eixo que faz um movimento linear. Ele vai para um lado e para o outro. Então, conforme o mestre gira, o eixo seguidor está sempre em contato com essa linha vermelha, com o Kami mecânico. Então, você consegue imaginar que conforme o eixo mestre roda,
esse eixo seguidor, ora ele se aproxima do eixo mestre, ora ele se distancia do eixo mestre. Então eu tenho uma relação de sincronismo entre eles, onde para cada grau que o eixo mestre rotaciona, o eixo seguidor desloca alguns milímetros, ora para a direita, ora para a esquerda. Então eu tenho um sincronismo mecanicamente feito de um kame mecânico. E o kame eletrônico ele tem a função de substituir essa mecânica. Eu colocaria um servomotor no eixo mestre e um servomotor no eixo seguidor, e eu faria o desenho dessa curva vermelha, que é o kame mecânico, eu faria ele eletronicamente. Eu desenharia um kame eletrônico no meu sistema e falaria, eixo seguidor, você seguirá o mestre respeitando essa curva de kame. E aí eles farão o mesmo movimento que eles faziam quando existia o kame mecânico, mas agora de maneira eletrônica, tá? Então, para eu fazer esse sincronismo de kame, eu também preciso utilizar um eixo seguidor, um synchronous axis, no escravo, e eu tenho agora a adição de mais um objeto tecnológico, que é o kame. Eu preciso desenhar essa curva de kame para que ele siga essa curva, tá? A mesma coisa para o gear, eu tenho que para o kame, o mestre pode ser tanto o set point de um eixo, quanto o valor atual. Inclusive, posso também ter um encoder externo como mestre, sem problema nenhum. Também consigo trocar de mestre, se necessário, tá? E eu consigo fazer a sincronização utilizando também uma distância do mestre, ou seja, quando o mestre andar tantos graus, eu quero que o escravo esteja sincronizado, ou também utilizar valores de dinâmica, velocidade, aceleração e desaceleração. E tenho a possibilidade de trocar a curva de kame on the fly. Ou seja, eu estou utilizando uma curva de kame para sincronizar e agora eu preciso trocar de curva. Eu tive que fazer algumas alterações na curva e eu preciso que, sem parar a máquina, que ele assuma essa nova curva. Eu consigo fazer isso também. Quando ele termina a curva que ele está executando naquele momento, no final da curva que ele estava executando, eu dou o comando para entrar a nova curva. Então ele troca de curvas de kame on the fly, tá? Eu vou fazer mais duas perguntinhas então para vocês, antes de nós irmos para a parte prática. Tá? Basicamente, as funções que nós temos, que nós vamos ver na parte prática, é o gear e o kame. Essas duas funções que eu comentei com vocês agora. Então, mais 30 segundinhos, só para vocês responderem aí duas perguntinhas. Lembrando que é só clicar na tela, pessoal. Mais 5 segundinhos aí. A grande maioria já respondeu também. Ok. Legal, pessoal. 75% disse que sabe a diferença entre o sincronismo relativo e o absoluto. 25% disse que não sabe. Então vamos recordar aqui o sincronismo relativo e o sincronismo absoluto. Sincronismo relativo, eu não tenho especificação da posição de sincronismo. Ou seja, quando eu dou o comando de sincronismo para o eixo seguidor, naquele momento que ele recebe o comando, ele já vai buscar a velocidade do mestre, respeitando, lógico, a relação de sincronismo. Então, se for uma relação de 2 para 1, ele vai chegar na metade da velocidade do mestre. E a partir daquele momento que ele chegar na velocidade, ele fala, a posição que eu estou agora é a posição de sincronismo. Então, a partir daquele momento, eles andam sincronizados em posição, mas assim, é numa posição que eu não consigo controlar. Qual a posição que ele atingiu quando ele atingiu a velocidade do mestre? Eu não sei, eu não consigo especificar. Então, esse é o relativo. No absoluto, eu consigo especificar a posição que eu quero, tanto para o mestre quanto para o escravo. Então, ele já sabe exatamente em que posição que ele tem que chegar para estar sincronizado. Então, eu consigo definir essas posições. Tá? Então, essa é a diferença entre os dois sincronismos. Vamos para a próxima pergunta. Pessoal, desculpa, eu vi aí kame relativo, eu escrevi errado, era um kame eletrônico, tá? Perdão para quem já respondeu até, talvez
confundam vocês, porque realmente eu não falei de CAM relativo, é CAM eletrônico. Mais 5 segundinhos. Legal, a grande maioria também já respondeu. Essa talvez a resposta eu acabei confundindo vocês. Metade disse que sim, metade disse que não. Na verdade, foi um erro meu, desculpa. Saiu CAM relativo, mas era CAM eletrônico. CAM eletrônico é a curva de CAM para substituir esse CAM mecânico que nós estamos vendo na figura, que é essa linha, né, simbolizado por essa linha vermelha. Então, o CAM eletrônico, eu mostraria agora na parte prática como que a gente cria um, né? Ficará talvez até mais claro para vocês, mas é a curva que eu desenharei para fazer o papel desse câmbio mecânico. Tá? Então, eu vou desenhar o perfil do câmbio mecânico eletronicamente, digamos assim. Tá bom? Antes de irmos para a parte prática, né, para o software mesmo aqui, para o Tia Portal, eu gostaria de mostrar para vocês aqui uma implementação, né, uma máquina onde nós utilizamos tanto Gear, quanto CAM, quanto, por exemplo, um detector de marca de impressão, que é o que a gente chama de Measure Input, é uma funcionalidade que também existe, tanto na CPU Standard quanto na CPU tecnológica. Tá? Então, basicamente, a gente vê aí um desbobinador de filme, né? Aí, basicamente, eu tenho provavelmente só um controle de velocidade, ele poderia até estar sincronizado em Gear com o tracionador do filme, mas muitas vezes a gente vê nas aplicações isso apenas com controle de velocidade. Eu tenho esse balancinho, né, que está indo para cima e para baixo, fazendo uma barriga no filme, ele que controla, geralmente, o desbobinador, baseado na posição dele, eu sei se eu tenho que soltar mais filme ou soltar menos filme, para manter sempre a tensão constante. Aí, onde você vê escrito roda de medição, nós temos um encoder externo acoplado. Né? Então, eu tenho uma rodinha que fica em contato com o filme, nessa roda está acoplado um encoder externo, e esse encoder fornece a posição atual do filme para o meu sistema, para eu fazer, por exemplo, um sincronismo, ou no caso, fazer a correção do filme. Esse filme ele é impresso e ele tem uma marquinha, se vocês olharem, passando uma marca, que é a marca de impressão, onde o sensor detecta essa marca e eu consigo corrigir o filme, avançar ou atrasar o posicionamento do filme, de forma que o mordente que está selando o pacote, ele sele sempre na mesma posição, né? E geralmente a gente faz isso de acordo com a impressão do filme, para não selar no meio da impressão. Tem os locais corretos para eu fazer a selagem, né? Eu tenho o tracionador do filme, fazendo o movimento para puxar o filme, e eu tenho o mordente aí que está indo para baixo e para cima, abrindo e fechando, fazendo um sincronismo de CAM, por exemplo. Eu poderia usar uma curva de CAM para fazer esse movimento de abrir e fechar. Certo? Então, nós temos aqui uma aplicação onde nós vemos vários objetos tecnológicos da CPU do 1500 sendo utilizados para desenvolver uma aplicação dessa. Ok? Eu vou passar, então, aqui para o software, tá? Falando um pouco agora sobre a parte de programação, eu utilizei como base o software que nós já vínhamos desenvolvendo dos webinars anteriores. Né? Então, no webinar passado, nós falamos sobre os comandos de motion. Né? Não entramos em sincronismo, paramos em posicionamento. Mas nós vimos lá como utilizar o bloco do MC Power, o MC Home, né, para fazer o referenciamento. Depois nós tínhamos lá criado o bloco de jog, para fazer o eixo mover para frente e para trás. O move relativo, né, que é aquele posicionamento relativo, e o move absoluto, que é o posicionamento absoluto dos eixos. Então, basicamente, isso foi o que nós fizemos no webinar passado. E é esse mesmo bloco, né, eu tenho aqui o comando de stop também, para parar o eixo, e o comando de reset de falhas. Esse bloco foi o que nós fizemos para os eixos de posicionamento, ou seja, eixo de posicionamento utiliza esses blocos. Então, isso já está desenvolvido, né, no programa, que já veio do webinar passado. Eu aproveitei agora, peguei esse mesmo bloco de posicionamento e incrementei ele para o eixo de sincronismo. Eu adicionei, opa, eu só abri o DB aqui, peraí, deixa eu abrir o FB. Eu adicionei os blocos de sincronismo. Então, ele continua aqui, ó, MC Power, o MC Home, o Move Jog,
move relativo, move absoluto, e aí eu adicionei aqui no final o gear relativo, está aqui o bloco MC gear in, que é aquele que a gente não especifica as posições. Adicionei também o gear absoluto, que é onde nós vamos conseguir especificar qual posição do mestre, qual posição do escravo eu desejo sincronizar. E aqui temos também o comando para o CAM, o CAM in. E aqui um comando interpolate CAM, que eu sou obrigado a utilizar para interpolar a curva de CAM antes de dar o comando de sincronismo. Iremos ver tudo isso aqui na prática, tá bom? Então eu tenho aqui esses dois blocos, um bloco para o eixo de posicionamento, o POS-axis, e um bloco FB Sync-axis, que é para o eixo seguidor, para o eixo escravo. Ambos os blocos estão sendo chamados aqui no meu OB1, né, na minha task cíclica. Então eu tenho aqui na Network 1 e na Network 2 a chamada dos dois blocos, um para o eixo de posicionamento, o nome do eixo POS-axis. Eu tenho aqui nos objetos tecnológicos ó, criado um eixo de posicionamento e aqui um eixo de sincronismo. Como que eu crio esses eixos? Né? Adicionar um novo objeto. E aí nós temos aqui na biblioteca de Motion Control, temos aqui TO Positioning Axis, é o mestre, e o TO Synchronous Axis para o escravo. E também adicionei o CAM, que é esse TO CAM aqui, que é a minha curva de CAM, onde eu vou desenhar uma curva de CAM. Então, basicamente, eu tenho esses três objetos tecnológicos, o eixo mestre, que é o POS-axis, o eixo escravo, que é o Sync-axis, e a curva de CAM, quando eu for usar a função de CAM, eu vou utilizar essa curva para fazer a relação do sincronismo entre o mestre e o escravo. Ok? Eu criei uma watch table aqui com as principais variáveis que nós utilizaremos nesse webinar. Então eu tenho aqui a parte de habilitação dos motores. Então, usando o bloco MC Power, eu tenho o enable tanto do eixo de posicionamento quanto do eixo de sincronismo. Eu tenho o home para fazer o referenciamento dos eixos. E eu vou fazer o referenciamento nesse webinar um pouquinho diferente do que a gente fez no webinar passado. No webinar passado, nós levamos os eixos até as posições que nós queríamos e zeramos ele naquele local. Nesse daqui, eu vou pedir para o eixo buscar a marca 0 do encoder. Como nós temos nesse kit dois encoders incrementais, então o encoder tem a marca 0 dele. Então eu vou pedir para o eixo buscar a marca 0 dele. Perfeito? Depois eu tenho aqui a função de jog, onde eu vou mover o eixo mestre no jog forward, por exemplo, no sentido positivo. Tem o comando de posicionamento, para mandar os eixos ir para a posição 0. E eu tenho agora no eixo de sincronismo, né, no eixo escravo, o comando de gear relativo e o comando de gear absoluto. Observem que no gear absoluto eu tenho aqui como especificar a posição de sincronismo para o mestre e a posição de sincronismo para o escravo. Nós alteraremos esses valores e verificaremos na prática como que o eixo vai se comportar. Aqui para a função de CAM, e aqui os comandos para stop no eixo e reset de falha. Bem como aqui embaixo eu coloquei dois valores, né, de posição atual do mestre e do escravo para a gente verificar como que eles se comportarão aí quando estiverem sincronizados. Ok? Então, eu vou diminuir um pouco a minha tela aqui do Tia Portal, só para a gente conseguir também olhar aqui o kit de demonstração. Então, nós temos aqui uma câmera filmando o kit do V90, tá? Então, observem ali o S7500 à direita. Ao lado nós temos o S7200, que não está sendo utilizado nesse momento, ele está desligado. Dois drives V90, com seus respectivos servomotores, um FL6, e o MT200 ali também para entradas e saídas digitais do kit. Ok? Então, observem que os dois eixos estão aqui no estado off, eles estão desligados agora. Então, eu vou ligar ambos os motores. Então, eu vou dar aqui um enable nos dois. E observem que os dois drives já estão habilitados, certo? Nos meus dois eixos aqui, eu já tinha encontrado um valor de offset para o home. Eu só vou tirar aqui para vocês verificarem o que ele faria, né, se eu habilitasse a marca 0
sem ter esse offset. Deixa eu só zerar esse valor aqui. Estou entrando online aqui com o Drive. Então, eu vou zerar esse offset aqui. E também vou zerar para o eixo seguidor aqui. Entrando online aqui. Também tem um offset de 90 que eu coloquei aqui, só para vocês entenderem. Então, observem aqui, eu vou executar o home. Ele vai buscar a marca 0. Observem os eixos se movendo. Olha lá, eles pararam desalinhados ali, né? Porque ali é a marca 0 do encoder. Então ele encontrou a marca 0 nesse momento. Se eu pedir para ele executar o home novamente, vocês vão ver que eles vão dar uma volta e vão parar na mesma posição. Deixa eu só verificar aqui. Deixa eu tirar a instância. A câmera aqui, pessoal, do vídeo aqui, ela deu uma travadinha. Peraí, deixa eu só iniciá-la novamente aqui. Deixa eu executar o home novamente aqui. Deixa eu ver se nós temos para ele, não iniciou o home. Vamos verificar se existe algum alarme. Então, em diagnóstico, alarme display. Verificaremos aqui se tem algum alarme na CPU. Não, não tem nenhum alarme. Deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu desabilitar o eixo. Vou habilitá-lo novamente. Deixa eu verificar o modo do home. Vou pegar aqui no DB. O home, o MC Home, para ele buscar a marca 0, ele precisa estar no modo 3. Então, o modo de referenciamento que nós utilizamos para buscar a marca 0 é o modo 3. Deixa eu só verificar se essa variável está com 3. Está com 3. Está vendo aqui nessa variável modo? É o modo 3 que faz o referenciamento buscando a marca 0 do encoder. Eu vou fazer o seguinte, ele pode estar do lado da marca 0, ele já está encontrando ela assim que eu starto o movimento. Eu vou tirar o eixo um pouco de cima de onde ele está. Quer ver? Eu vou mover o mestre aqui, ó, um pouco para frente. Agora eu vou executar o home dele novamente. Era isso. Tá vendo? Ele está andando e ele vai chegar na marca 0, naquele mesmo local que ele estava. Ó. Vamos ver onde ele vai parar. Ah lá. Ele parou nessa posição. Eu vou, de novo, tirar ele um pouquinho de cima da marca 0, coisa pouca, ó, só para ele sair, e vou executar o home novamente. Nós vamos ver ele parar no mesmo local. Observaram que, então, a marca 0 está nesse local. Agora eu quero alinhar ele para ficar os dois exatamente alinhados no 0. Se nós olharmos nessa imagem da câmera, tem uma bolinha, que é um furo que nós temos no disco. Então eu vou assumir que esse é o 0 e eu quero que ele pare aqui em cima. Então aqueles offsets que eu já tinha encontrado, no caso para esse eixo de posicionamento, eu tinha usado o offset de 67, né? Então eu tinha colocado aqui um offset de 67 graus,
que significa o quê? Assim que o eixo encontrar a marca 0, ele vai andar mais 67 graus para frente e ali será o 0 do eixo. Então, se nós observarmos agora, eu vou fazer novamente o referenciamento do eixo de posicionamento. Olha lá onde é o 0 dele agora. Ele andou 67 graus para frente. Então, olha lá, vou pedir para ele buscar a marca 0. Ele vai encontrar a marca 0 sempre naquele mesmo local. Eu até coloquei uma velocidade diferente para a gente ver ele mudando de velocidade agora e fazendo o posicionamento. Então, ele achou o 0, andou mais 67 graus, parou onde ele está agora e assumiu que é a posição 0. Então, observem aqui embaixo, ó, actual position do eixo de posicionamento está em 0. A mesma coisa eu vou fazer para o eixo de sincronismo. Eu tinha encontrado para o eixo de sincronismo, né, um offset de 90 graus para fazer o quê? Para fazer ele ficar orientado igual o eixo de posicionamento. Né, observem aqui que está trocado a ordem da cor azul, da cor vermelha e da cor branca. Então, eu vou colocar aquele offset de 90 graus aqui também. Deixa eu só abrir aqui o eixo de sincronismo. Vou colocar nesse mesmo campo aqui, 90 graus de offset, e vou executar o referenciamento do eixo seguidor novamente. Então, é um pulso apenas que eu preciso dar. Ah lá, ele já se orientou igual ao mestre. Vou executar novamente. Ah lá, ele vai buscar a marca 0 primeiro. Assim que ele encontra a marca 0, ele anda mais 90 graus. Ah lá, achou a marca 0, andou 90 graus e parou. E também está em 0. Você vê aqui 359.9, né? Como tem módulo esses eixos, os eixos vão de 0 a 360, então é normal a gente ver essa oscilação em torno do 0, porque 360 e 0 é a mesma posição. Ok? Então nós fizemos aqui um referenciamento por marca 0. Agora eu vou startar o movimento no mestre. Vou pedir para o mestre rodar no sentido positivo, então ele vai ficar rodando aqui sem posição definida, ele só está rodando para frente, controlando a posição, claro, né? Ele está controlando a posição, mas ele está rodando direto. Vocês veem o eixo na visualização, parece que ele dá uma paradinha, mas é a atualização da câmera, tá, pessoal? Ele está rodando aqui constantemente, tá? Não tem essa parada. Isso é a atualização do vídeo. Eu vou pedir agora, então, para o escravo sincronizar com ele. E vocês vão ver que assim que eu der o comando de sincronismo, o eixo escravo vai começar a rodar. Então, eu vou fazer de propósito numa posição aleatória aqui, para que não fique alinhado os dois discos ali. Então, eu vou dar, por exemplo, o comando aqui, ó. Sincronizou. Eles já estão sincronizados. Tá? Se eu, por exemplo, como que eu sei que eles estão sincronizados? Eu vou parar agora. Esse comando de sincronismo é só uma borda também, eu já poderia tirar o bit aqui, ó, que o eixo continua sincronizado. Eu vou parar o mestre. Vocês vão ver que o escravo para. Olha lá, parei o mestre, o escravo parou. Eu vou posicionar o mestre na posição 0. Então, eu vou dar aqui um move absoluto. No move absoluto do mestre, ele está setado aqui no DB para a posição 0. Então, aqui, ó, o move absoluto, aqui, ó, posição 0. Então, ele vai para 0. Então, eu vou dar um comando aqui, ó, de posicionamento no mestre. Observem que o escravo vai seguir ele. Eu não estou dando comando para o escravo, só estou dando para o mestre. Lá. O mestre está em 0, olha a posição do escravo, 124,5. Ou seja, a hora que eu dei o comando de sincronismo, né, tinha essa diferença de posição entre eles. Eles não estavam no 0, os dois. Então, o sincronismo relativo sincronizou aquela posição daquele momento que foi dado o comando. E observa que eles ficaram aqui com uma diferença de posição. Um está em 0, que é o mestre, e o escravo está em 124. Observem lá que os discos estão, né, desalinhados. Se eu pedir para o mestre posicionar na posição, por exemplo, 180 graus. Então, eu vou alterar aqui o valor de set point para 180. Nós vamos ver o mestre dar meia volta e o escravo também vai dar meia volta, porque a relação de sincronismo é 1 para 1. Mas observem que eu vou dar comando apenas no mestre. Olha lá.
e o escravo segue, porque o escravo está sincronizado. Então, aqui nós executamos um sincronismo relativo, né? Lembrando, eu executei o sincronismo, eu dei o comando de sincronismo, mas não consegui estabelecer posição, né? Ele sincronizou as posições que estavam naquele momento. Então, vou voltar ele para 0. Agora, como que eu faço para quebrar o sincronismo, né? Eles estão sincronizados, mas agora eu quero desincronizar. Para você desincronizar, você precisa dar um outro comando para o escravo. Eu posso dar um comando de stop. Se eu der um comando de stop, mesmo ele estando parado, esse comando de stop quebrará o sincronismo, tá? E eu posso também dar um comando de posicionamento, por exemplo. Então eu quero mandar o escravo também ir para 0. Então eu posso vir aqui, ó, e dar um comando de sincronismo, de posicionamento, e ele vai parar em 0. Quebrou o sincronismo. Agora, se eu mandar o mestre rodar, ó, o escravo já não veio junto. O escravo está desincronizado. Tá, eu vou posicionar aqui ele em 0 novamente. E se eu quiser sincronizar eles parado? Né? Eu quero que eles, assim, ó, eles estão parados e eu quero sincronizar. Tudo bem. Eu venho aqui, dou o comando de gear antes. Então, dou um pulso apenas, ó. Botei em true e voltei para falso. E agora, eu dou o comando para o mestre rodar. Pronto, ó lá. O escravo parte junto. Aí você fala, mas agora eles estão alinhados, né? Se eu pegar e parar o mestre, olha lá, ele parou também. E se eu mandar o mestre ir para 0? O escravo vai parar em 0 também? Vai parar em 0 também, porque eu sincronizei eles parados e os dois já estavam na posição 0. Então, se você vai usar um sincronismo relativo, mas você consegue sincronizar os eixos parados, a sua aplicação permite que o sincronismo seja realizado com os eixos parados, você até consegue dizer que posição que você quer sincronizar, com qual. Porque eu poderia, por exemplo, mover o meu mestre para a posição 90, eu poderia vir aqui e falar para o mestre que ele vai para a posição 90. Vou dar um comando aqui de posicionamento nele. Então, o mestre... Opa, esqueci de quebrar o sincronismo, né? Deixa eu mandar aqui o escravo para 0. Deixa eu pedir para ele ir para 0. Então, quebrei o sincronismo. Ó. O mestre está em 90 e o escravo está em 0. Aí eu quero sincronizar essas posições aqui. Tudo bem, então eu sincronizo parado. Eu dou o gearing aqui. E a partir do momento agora que eu pedir para eles rodarem, pronto, eles partem sincronizados. Então observa que se você consegue sincronizar parado, você consegue determinar a posição de cada um, porque você posiciona primeiro cada eixo onde você quer e você faz o gearing com os eixos parados. Tá? É possível isso. Mas, se você vai fazer o sincronismo com os eixos, ou no caso, né, o mestre, em movimento, aí você não consegue determinar a posição, porque é sincronismo relativo. E ele vai sincronizar no momento que você der o comando, independente da posição que estão. Tá? Então, se eu posicionar os dois em 0 aqui novamente, olha lá, os dois estão em 0. Aí eu vou fazer um trace aqui para vocês verem. Então, eu criei um trace aqui, ó, com a posição e velocidade atual de cada eixo. Eu vou startar o trace aqui, só para a gente ver no gráfico isso, né? A gente está vendo visualmente no kit ali, tá fácil de entender, mas vamos ver no gráfico. Então eu vou startar aqui o meu mestre, e ele está rodando, e em um determinado momento qualquer aqui, ó, eu vou startar o sincronismo. Pronto, startei. Vamos ver o que ele fez, né? Como que aconteceu esse sincronismo. Então observem aqui, ó, a linha vermelha é a posição do mestre. Nesse momento, eu startei o escravo. Então observa ó, que ele sincronizou no momento que eu dei o comando. Que aqui no caso, se eu parar o gráfico aqui rapidamente, só para a gente visualizar, ó, no momento que eu dei o comando, ó, o mestre estava mais ou menos em 142 graus. E aí ele sincronizou. Observe aqui, a linha marrom é a velocidade. Ele simplesmente acelerou, atingiu a velocidade do mestre
vou dar um zoom aqui, ó. Ele acelerou, atingiu a velocidade do mestre e ficou ali. Essa linha rosa é o status de eixo sincronizado. Então, observem que ele basicamente sincronizou imediatamente. Tá? Então, esse sincronismo relativo tem como característica essa questão de eu não conseguir determinar a posição do mestre e do escravo para fazer o sincronismo. Tá bom? Então, vou quebrar aqui o sincronismo. Vou parar os eixos. Eu, por exemplo, não quero tirar o jogue. O que acontece se eu der um posicionamento em cima do jogue? Os eixos vão posicionar, ele vai se substituir o comando. Ó. Deu um posicionamento em 0 para os dois, olha lá. Pronto, ó, os dois estão posicionando em 0. Ou seja, quebrou o sincronismo, abortou o jogue. Então, lembrar disso. Um comando substitui o outro, tá, pessoal? Então, você pode fazer essa questão do sincronismo relativo ficar parecido com o absoluto se sincronizar eles parados. Agora vamos fazer o sincronismo absoluto. Então, a mesma coisa. Os dois eixos em 0, eu vou startar o movimento do mestre. E agora eu vou usar o gear in pos, é o outro comando. Né? Aqui no meu bloco, ó, eu tenho tanto o gear in, que é o que a gente estava usando agora, que é o gear relativo, e eu pus o outro bloco aqui, que é o gear in pos, que é o absoluto, que é o que nós vamos usar agora. Então, nesse aqui, eu consigo definir, por exemplo, aqui, ó, a posição de sincronismo, e eu quero 0 com 0. Tá vendo? Posição 0 do mestre com a posição 0 do escravo. Então, a hora que eu der um comando aqui, ó, observe que eu dei o comando e, coincidentemente, eu dei o comando bem na hora que ele estava no 0. Né? Acabou que eu dei o comando e ele já começou a mover. Não era isso que eu queria mostrar. Né? Eu queria mostrar para vocês que ele ia esperar a posição chegar. Mas eu acabei não me atentando e dei o comando meio que junto. Então, se eu pedir para o eixo mestre posicionar em 0, ó, dei um comando de posicionamento, observe que o escravo também está em 0. Tá? Eu vou fazer novamente o sincronismo para vocês verem. Ó, start. Agora eu vou ficar olhando ali para o disco do mestre e vou dar o comando no momento agora. Ó. O mestre ainda... Eu já dei o comando, mas ele está esperando o mestre chegar em 0, que é agora. Ó. Chegou em 0, ele sincroniza. Então, observe que no sincronismo absoluto, eu determinei as posições que eu quero sincronizar. 0 com 0. Então, ele aguarda chegar à posição para ele executar o sincronismo. E se eu quiser sincronizar outra posição? Tudo bem, vamos fazer aqui. Eu vou parar o mestre, vou quebrar o sincronismo, mandando o escravo para 0, vou quebrar o sincronismo. Desculpa, vou quebrar não, vou agora posicionar o mestre em 0, né? Já quebrei o sincronismo quando eu dei o comando para o escravo. Opa, fiz o atalho errado aqui, fechei a watch table. Aqui os atalhos que eu uso, até, pessoal, para vocês, vocês podem utilizar isso para qualquer variável, né? Ctrl F2 você seta a variável para true e Ctrl F3 para falso. E eu apertei o Ctrl F4 e fechei, né? Então, Ctrl F3. Ok. Vou startar novamente o mestre. E agora eu vou mudar essas posições. Então, eu vou falar que agora eu quero sincronizar a posição 90 do mestre com a posição 0 do escravo. Então, só quando o mestre chegar em 90 graus que o escravo vai sincronizar. Observem aqui, ó, esse furinho na imagem, ó, é o 0. Então, agora ele está em 270. Agora o eixo mestre está chegando em 0. E agora ele vai chegar em 90. Então, eu vou esperar ele passar. Ó, ele passou do 90 já. Eu vou dar o comando agora. Ó, o escravo está paradinho. Ó, o mestre está em 270. O mestre está chegando em 0 agora. Agora é o 90 do mestre. O escravo sincroniza. Então, agora eles estão defasados de 90 graus. Então, se eu pedir para o mestre posicionar em 0, o escravo não vai parar em 0. Então, se eu falar para o mestre, vá para 0, olha lá, o mestre parou em 0 e o escravo em 270.
Ah, mas por que 270? Não é para ele parar em 0? Não. Eu mandei ele sincronizar defasado do mestre. Quando o mestre estiver em 90, o escravo tem que estar em 0. Então, se o mestre está em 0, o escravo está 90 graus para trás. Como tem módulo de 0 a 360 graus, 360 menos 90, 270. Tá? E eu posso fazer esse offset no escravo, se eu quiser. Então, eu vou quebrar o sincronismo aqui, vou mandar o escravo para 0. Agora eu vou startar o mestre novamente. Só que agora eu vou inverter aqui. Eu vou falar, por exemplo, que eu quero sincronizar a posição 0 do mestre com a posição 90 no escravo. Né? Quero fazer agora o contrário. Então agora, ó, eu vou dar o comando de sincronismo. O escravo vai ficar parado. Só quando o mestre passar em 0, ó, o mestre está em 270, ó, o mestre indo para 0, aí o escravo sincronizou. Vocês observaram que o escravo ele fez um movimento abrupto, né? Ele partiu com tudo. Foi tão rápido no vídeo, parecia que ele nem tinha se movimentado. Eu vou mostrar no Trace aqui. O Trace é a ferramenta mais importante que nós temos aqui para fazer essa questão de monitoramento, né? Para vocês verem esse comportamento. Então aqui, ó, os dois estão em 0. Eu vou startar o Trace aqui novamente. Eu vou ligar o mestre e vou dar o comando de sincronismo de novo no escravo aqui, ó. Apenas uma borda, tá, pessoal? Não precisa deixar em true. Se tá para true, pode voltar para falso. Ele detecta por borda. Ó, ele vai sincronizar. Olha lá o movimento que o escravo faz. Um movimento muito rápido, né, para sincronizar. Mas isso para sua mecânica é totalmente prejudicial. Você não poderia ter esse comportamento. Se você olhar aqui, olha lá, o mestre estava rodando, né? Vai chegar um momento aqui. Deixa eu parar o gráfico. O gráfico está com um zoom aqui. Deixa eu tirar um pouco esse zoom do gráfico. Aqui, ó. Esse foi o momento de sincronismo. Vou dar um zoom agora aqui no momento. Ó. Observe. O escravo é o vermelho, ele estava movendo. A hora que o mestre, desculpa, é o vermelho. A hora que o mestre passou pelo 0, ó, que é esse momento que você vê a linha vermelha saindo do 360 e caindo para 0, é a hora que vira o módulo do eixo, o eixo escravo, ele acelera, ele faz um movimento abrupto que eu comentei com vocês, atingindo aqui uma velocidade, ó, um pico de velocidade, ó, se a gente olhar nessa linha aqui, altíssimo, ó, mais de 1000 milímetros por segundo. Né? Eu vou até tirar o zoom aqui completamente, porque foi bem alto. Ó, mais de 4.000 milímetros por segundo. Ele deu um pico de velocidade justamente porque ele tinha 90 graus para compensar. Mas por que ele fez isso? Porque no comando de sincronismo, eu vou aqui no DB do meu eixo de sincronismo, no comando de sincronismo, nós determinamos um espaço. Lembra que eu falei que você pode determinar um espaço para ele sincronizar ou um valor de dinâmica? E ele está por espaço, porque nessa variável aqui, sync profile reference está em 1. E 1 significa que ele vai usar uma distância do mestre para sincronizar. E essa distância está pequena, tá? 1 grau. Ou seja, a hora que eu dou o comando de sincronismo, o escravo tem 1 grau do mestre para ele sincronizar. Só que o mestre está andando. O escravo estava parado em 0. Só que quando o mestre está em 0, eu quero que o escravo esteja em 90. Então ele tem que andar 90 graus para compensar em 1 grau do mestre. Muito rápido. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar essa distância, por exemplo, para 30 graus. Vou colocar aqui 30 graus. Para eu ter 30 graus do mestre para sincronizar. E vou fazer o teste de novo. Então eu vou quebrar o sincronismo aqui, vou mandar o meu escravo para 0, vou mandar o mestre também para 0. Beleza? Vou startar aqui o trace mais uma vez para nós. Vou startar aqui o jogue no mestre e vou startar o sincronismo. Da mesma maneira. Olha lá. Agora o mestre vai chegar em 0, 270, 0. Já vê que o movimento foi mais suave. Né? Se nós olharmos aqui no trace, nós já vamos ver agora, ó,
que ele não atingiu aquele pico de 4.000 de velocidade. Ó. Agora mal passou de 90 aqui o valor. E observa que agora ele fez uma rampa suave, olha a linha verde. Ele estava parado, tá vendo? Aí, ó, ele tem que sincronizar, que é essa linha roxa embaixo aqui, ó, o status de sincronizado vem na posição 0. Só que como eu dei um espaço de 30 graus para ele, ou seja, 30 graus antes de chegar no 360, que é nessa linha T1, o escravo já começou a mover. Então ele esperou, ele usou 30 graus do mestre aqui para ele fazer o processo de sincronização, para ele andar aqueles 90 graus que ele tinha que andar, para quando ele estiver sincronizado a posição 0 do mestre com a posição 90 do escravo. Né? Se nós olharmos aqui, olha lá, 92. É um erro meu aqui no gráfico, só de aproximar o cursor corretamente. Se a gente olhar aqui no mestre, ó, olha lá, ele começou a mover em 330, que é 30 graus antes do 360. Certo? Então a gente consegue suavizar o movimento de sincronismo aumentando esse espaço. Ou eu poderia colocar aqui no Sync Profile 0, e aí eu utilizaria esses valores de dinâmica para sincronizar. Você tem as duas opções. Tá? Então, nessa operação de sincronismo, foi possível observar que os eixos estão respeitando a posição que eu pedi. Se eu parar aqui o mestre, ó, e a gente olhar aqui, eu tenho uma defasagem de 90 graus. Né? Ó, o mestre está em 331, soma 90 graus no 331. Lembra que ele vira o módulo em 360. Né? Então, ó, o escravo está em 61. Se a gente colocar o mestre em 0 para facilitar, né, as nossas contas, olha lá, mestre em 0, escravo em 90. Porque foi o que eu defini. Mestre em 0, escravo em 90. Ok? Então, deu para observar a diferença entre o sincronismo relativo e o sincronismo absoluto, principalmente quando o mestre já está rodando. Né? De novo, no sincronismo relativo, eu dou o comando, eles vão sincronizar naquele momento. Então, o offset que terá entre o mestre e o escravo, eu não consigo determinar. Será um offset que vai ser consequência do momento que eu dou o comando. Já no sincronismo absoluto, eu consigo determinar exatamente qual posição do mestre eu quero sincronizar com qual posição do escravo. E aí, não faz diferença eu dar o comando de sincronismo antes ou instantes depois. Porque vocês viram, eu dava o comando de sincronismo e o eixo nem se mexia ainda, ele estava esperando chegar na posição correta para ele sincronizar. Tá? Então essa é a principal diferença que nós temos entre sincronismo absoluto e sincronismo relativo. Lembrando que o sincronismo absoluto só é permitido utilizando a CPU tecnológica. Tá bom? Eu vou responder duas perguntinhas que apareceram aqui enquanto eu estava fazendo essa questão do gear antes de nós irmos para o Kami. Tá? Uma delas é se tem como eu alterar essa defasagem, né, esse offset entre o mestre e o escravo com ambos os eixos já sincronizados. Ou seja, eu determinei aqui a posição 0 e a posição 90, eu já sincronizei, eles já estão rodando sincronizados, e agora eu quero mudar esse offset. Eu consigo? Sim, existem funções de offset para você conseguir mudar essa defasagem dos eixos quando eles já estão sincronizados. Ou seja, é possível sim. Tá? Uma outra pergunta, se é possível eu fazer a referência também sincronizada. Né? Ou seja, eu entendo que eu quero fazer um comando de home no mestre com o escravo sincronizado a ele. Se eu der um comando de home no mestre, sim, é possível. Né? Ou seja, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, os eixos aqui eles estão sincronizados, certo? Deixa eu... cadê? Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu dar um jogue. Olha lá, eles estão sincronizados. O que acontece se eu der um home no mestre? O escravo vai seguir ele. Né? Por quê? Porque ele está sincronizado com o mestre. Eu dei um comando de home no mestre.
Então ele segue. Mas e se eles estão sincronizados e eu dou um comando de home no escravo? Aí ele vai quebrar o sincronismo, né? Aí ele não vai fazer mais o sincronismo. Aqui ele já está em 0. Deixe-me dar um reset aqui nele, só. Sync-axis. Deixa eu só ver aqui. Home. Eu preciso quebrar o sincronismo dele antes aqui, ó. Porque ele não faz o comando, tá vendo? Então deixa eu dar, por exemplo, um stop nele. Quebrei o sincronismo. Agora eu vou fazer o home. Então, dá para fazer referenciamento? No mestre dá. Ele vai buscar a referência e o escravo vai seguir. Mas para eu fazer o referenciamento no escravo, eu preciso quebrar o sincronismo. Então, eu não conseguiria usar um home no escravo, ele já estando sincronizado ao mestre. Beleza? Depois tem mais perguntas que vão aparecendo aqui, algumas que já apareceram também. A gente responde mais no final. Vamos só passar agora para a função de Kami. Ok? Bom, no Kami entra um objeto a mais, que é a curva. Então, se eu abrir aqui a curva de Kami que eu criei, em configuração, eu já até desenhei uma curvinha aqui, mas a gente pode desenhar novamente. Eu desenhei essa curva aqui, ó. Como que eu fiz ela, né? Então, vamos deletar isso aqui. A gente faz de novo. Show. É que ele está pensando. Então, eu tenho uma tabela, basicamente, onde eu tenho aqui no eixo X a posição do mestre e no eixo Y eu tenho a posição do escravo. Então, eu vou desenhar uma posição, uma tabela XY, onde, para cada posição do mestre, eu terei uma posição respectiva para o escravo. E aí eu posso usar aqui em cima, ó, pontos, ou seja, eu posso inserir pontos aqui, e ele vai fazer a ligação de um ponto ao outro. Eu posso inserir retas, posso inserir seno, polinômios. Então, tem algumas ferramentas aqui. Então, por exemplo, se eu fosse inserir pontos. Eu quero esse ponto, esse ponto, esse ponto. E aí, tá vendo? Ele vai fazer uma interpolação retilínea entre um ponto e outro. Eu consigo mudar isso. Eu consigo pedir para ele fazer uma interpolação C-spline, B-spline. Tá? Mas ele vai fazer uma interpolação entre um ponto e um outro. Mas esses pontos eu joguei eles aleatoriamente. Eu consigo definir exatamente que posição que eu quero? Sim, aqui embaixo, ó, eu tenho uma tabela onde estão aqui, ó, as configurações dos pontos. Então, por exemplo, esse ponto aqui, eu joguei ele aleatoriamente na posição 16 do mestre e 26 do escravo. Né? Eu vou querer que ele seja, por exemplo, a posição 0, 0. 0 no mestre e 0 no escravo. Então, eu consigo manipular os pontos através dessa tabela, certo? E aqui nas propriedades, eu consigo configurar aqui o System Interpolation. Se eu quero uma interpolação linear, ou, por exemplo, uma interpolação cúbica. Aí, vocês já vão observar aqui na interpolação cúbica, essa linha laranja, essa linha rosa aqui, ó, que ele vai fazer agora. Ele vai fazer uma interpolação cúbica entre os pontos. Então, você consegue mudar o tipo de interpolação. Tá? Mas eu, particularmente, gosto mais de usar aqui a interpolação por polinômio, né? Porque ele faz sempre uma interpolação respeitando aqui o polinômio de quinta ordem. Vou mostrar para vocês. Então, vou pegar aqui polinômio e vou inserir aqui, ó, um polinômio. E aí eu vou definir o ponto de início e o ponto de fim. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, no início eu quero posição 0, 0. E o fim, eu quero que quando o mestre chegar em 90 graus, eu quero, por exemplo, que o mestre também chegue em 90 graus. Então, eles vão começar aqui fazendo esse movimento. Mestre em 0, escravo em 0. Mestre em 90, escravo em 90. Aí eu vou pedir para o mestre continuar rodando e eu vou querer que o escravo fique parado um tempo. Então, por exemplo, aqui assim. Vou pedir
agora eu vou pôr um outro polinômio, onde eu vou colocar aqui agora, por exemplo, mestre em 120 graus. Eu quero que o escravo continue também nos 90, então ele vai ficar parado um tempo aqui. Aí, quando o mestre chegar em 180 graus, eu quero, por exemplo, que o escravo chegue também no 180, por exemplo. E depois eu vou pôr um outro aqui, fazendo a volta. Então, agora aqui, eu vou pedir, por exemplo, quando o mestre estiver em 300 graus, o meu escravo vai estar no mesmo 180. E aí, quando o mestre chegar no final, que é 360, eu quero que o escravo volte para zero. Então, eu desenhei essa curva de Kami aqui, ó. Então, conforme o mestre fica rodando em velocidade constante, nós vamos ver o quê? O escravo ele vai movimentar junto com o mestre até 90 graus, vai ficar parado durante 30 graus na mesma posição, aí ele vai deslocar de novo mais 90 graus, vai chegar até 180, aí ele vai ficar parado um tempão até o mestre chegar na posição 300 e aí ele vai retornar rápido para zero. Então, essa curva eu desenhei aleatoriamente aqui, tá? Só para a gente ver esse comportamento, ou seja, esse é o comportamento de posição que o escravo terá seguindo o mestre. Tá? Então, eu criei essa curva. Como eu mudei ela aqui, eu preciso fazer um download. Eu poderia mudar essa curva que eu falei on the fly, né? Eu poderia ter duas curvas criadas e ficar trocando entre elas. Eu poderia gerar essa curva via programação. Aqui nós inserimos ela no nosso Tia Portal, né? Eu usei a ferramenta aqui e editei. Eu poderia gerar ela, né? Criar, dar os pontos e gerar ela no programa? Posso também. Ah, eu tenho funções que fazem isso para mim, que criam a curva de Kami. Tá? Isso que nós estamos fazendo aqui no Tia Portal é para ganhar tempo, né? Eu inseri aqui os polinômios manualmente, mas eu poderia inserir esses pontos via software. Ou seja, eu tenho uma receita na máquina, de acordo com a receita, eu gero curvas diferentes. É totalmente possível. Tá? Eu gero a curva no software, via programação. Então, vou aqui na Watch Table, vou posicionar os dois eixos aqui em zero novamente. Né? Na verdade, o escravo já está, só o mestre que estava defasado aí 45 graus. Então, está aqui meus eixos parados. Eu vou executar o sincronismo. Então, eu vou aqui startar o jogue. E aí eu vou dar um comando de can-in. Tá? Se eu der um comando de can-in agora aqui, ó, direto, ele não vai mover. Né? E você vai ficar esperando aqui acontecer alguma coisa e não vai acontecer nada. E aí, se nós olharmos, né, deixa eu dar de novo aqui só para deixar em true, para vocês verem o erro. Se eu olhar aqui no DB, na minha função come-in, nós vamos observar que ele está em erro. Aqui nas variáveis de saída, o execute está em true, né? Eu setei para true para ele executar o sincronismo. E aqui nas variáveis de saída eu tenho a variável erro. Ah lá, ela está em true. Se eu vier aqui em diagnóstico e olhar os alarmes ativados no meu PLC, eu tenho aqui um alarme, ó, falando que o CAM especificado não foi interpolado. Ou seja, eu tentei dar um comando de sincronismo usando uma curva de Kami que não está interpolada. Tá, mas você não criou a curva de Kami aqui? Ela não está criada aqui? Sim, eu adicionei os pontos, mas a interpolação da curva eu preciso fazer via software. Então, aqui no meu programa, eu já até tinha colocado o bloco, né? Junto com o bloco de Kami, eu tenho o bloco de interpolar. Então, eu primeiro dou esse comando, e aí depois eu dou esse. Tá? E aí eu posso fazer isso manualmente aqui. Então, eu vou precisar, né, tirar aqui o meu comando, certo? Lá no meu, aquela falha, ela tá lá, ó. Né? Eu vou reconhecer essa falha aqui. Vamos tirar ela fora. Ok. E aí, eu vou dar o comando aqui, ó, antes interpolar o Kami, ó. Então,
Vou dar o interpolar. É uma borda só, tá, pessoal? É só dar um pulso. Mas eu vou deixar ela em true só para vocês verem aqui, ó, que o status de cami interpolado, ó, foi para true. Essa variável aqui está em true também, ó, falando que o cami está interpolado, ó. Ok, done. Então, agora eu posso dar o comando de sincronismo. Tá? Eu não preciso deixar esse cara em true, eu posso tirar ele aqui já. E agora eu dou o comando de sincronismo. E aí, de novo, é absoluto esse sincronismo. Então, quando o mestre chegar em 0, ele está em 270. Então, ele vai chegar em 0. Sincronizou. Aí, ó, o escravo vai até 90, para um pouco, vai até 180, fica parado até o mestre chegar em 300. E agora ele vai voltar com tudo. Ó. Tá vendo? Ah, e ele começou a curva novamente? Sim, isso é parametrização do meu cami. Essa variável chamada application mode, ela está em 2, que é o cami cíclico. Tá? Se eu colocar 0, ele faz uma única vez o cami. Então, se eu quebrar o sincronismo aqui, ó, eu vou pedir para o escravo posicionar em 0. E agora eu vou botar essa variável aqui, ó, em 0. E eu vou dar o comando de sincronismo novamente. Uma vez que eu já interpolei a curva de câmbio, eu não preciso interpolar de novo, tá? É uma única vez que eu interpolo. Então eu vou dar aqui um pulso para o sincronismo acontecer. Ah lá, o mestre, o escravo vai até 90, 180 e volta para 0 e para. Ele não vai começar de novo. Ah lá, parou. Ele fez a curva uma única vez. Tá? Se eu quero ele cíclico, eu preciso colocar aqui o valor 1 ou o valor 2. E qual a diferença entre eles? Se eu colocar valor 1 aqui, ele faz um cíclico absoluto. Nós não vamos ver diferença aqui, porque a minha curva de Kami, ela começa e termina na mesma posição do escravo. Ela começa em 0 e termina em 0. Vamos fazer uma diferença? Vamos falar que o mestre aqui, desculpa, o escravo, vai terminar em 90 graus. Então, observe que agora a minha curva de Kami ela começa com o escravo em 0, ela faz um movimento, mas no final ela termina com o escravo em 90. Né? Tem curva de Kami que é assim. Se eu estou alimentando alguma coisa num filme, por exemplo, que ele vai sempre para frente, mas ele tem que respeitar uma curva de Kami, ele pode vir, volta um pouquinho e para. Ou poderia parar aqui em cima, também não tem problema. Né? A questão é que o ponto de início e o ponto de fim da curva não é o mesmo para o escravo. Se eu fizer o sincronismo agora, colocando a opção número 1, que é o absoluto, é o cíclico absoluto, observem o que vai acontecer. Então, vou até startar o trace aqui, em paralelo. Lá ele vai sincronizar. Ele vai até 90, 180, vai voltar para 90 só, né? E aí ele voltou para 0, certo? Por que ele fez isso, né? Foi um erro meu, desculpa. Eu esqueci de descarregar a curva, né, pessoal? Olha lá a curva aqui mostrando que ela está diferente, né? Foi uma falha minha aqui. Então vamos fazer o download dessa nova curva de Kami. Eu estou descarregando a curva, pessoal, mas não a curva interpolada. Só estou descarregando os parâmetros da curva. Então ele continua rodando com a curva antiga que ele tinha lá, tá? Ele está descarregando esses novos parâmetros. Olha lá, descarregou. Mas eu não interpolei ela ainda. Eu vou fazer uma outra alteração aqui que vocês podem fazer. Eu vou pegar, por exemplo, o status de Doni e vou colocar no execute, para não precisar ficar setando duas variáveis. Eu vou falar, eu dou o interpolar, assim que der o Doni, eu sei que interpolou, eu já mando sincronizar. Então eu vou fazer esse link de um bloco ao outro. Também vou descarregar isso aqui. Então, vamos descarregar aqui. Agora, eu vou parar aqui de novo, vou pedir para o escravo ir para a posição 0, né, para quebrar o sincronismo dele, para eu dar de novo. Beleza. Então, agora, eu vou sincronizar aqui. Ó. Na verdade, eu vou só dar um interpolar.
Olha lá, observe que veio o dono, ele setou automaticamente para mim o sincronismo. Posso até tirar isso aqui. E agora eu vou ligar o trace aqui. Olha lá, ele vai para 180, volta para 90. Tá vendo o movimento rápido que ele fez para 0? Aqui no gráfico a gente vê, ó. É isso que eu queria mostrar. Eu podia ter deixado ele continuar a curva aqui só para... Deixa um ciclo completo aqui. Para a gente ver no trace certinho uma curva de câmbio inteira aqui. Então, olha lá, ele foi para 180, agora ele vai voltar para 90, e aí ele volta rapidamente para 0. Observem no trace aqui que eu fiz, ó, esse momento que ele volta rapidamente para 0. Por que ele faz isso? Porque a curva termina em 90 e a próxima curva vai começar em 0. Então ele tem que fazer essa volta para o 0, de maneira rápida, porque a curva começou de novo. Né? Isso é porque eu estou usando aquela opção do Kami cíclico absoluto, que é o número 1 aqui. Se eu quebrar o sincronismo aqui e colocar aqui a opção número 2, o que ele faz? Ele faz o Kami cíclico, só que de maneira relativa. O que é isso? Ele pega o final da curva e emenda com o começo da próxima, independente se o final e o começo não estão na mesma posição. Ele faz o início da curva ser a posição atual dele. Então, se eu der um comando agora de sincronismo aqui, ó, e monitorar no gráfico, vocês vão ver que ele vai fazer. Ele vai para 90, 180, volta para 90 e começa a próxima curva daí, ó. Agora ele vai mais 90, vai mais 180, volta 90 e começa a próxima curva dali. Então observa que o eixo no final está sempre indo para frente, né? De 90 em 90. Então você vê que o eixo não volta mais para o 0 quando começa a curva. Ele pega o começo da próxima curva e emenda com o final da anterior. Tá? Então essas são as opções de Kami que nós temos. Ok, pessoal? O nosso tempo é curto, mas a ideia era essa, era mostrar para vocês o que nós temos de funções de sincronismo na CPU tecnológica e na CPU standard. Na CPU standard nós temos apenas o sincronismo relativo em Gear, e na CPU absoluta, na CPU, desculpa, tecnológica, nós temos o sincronismo absoluto em Gear e temos a funcionalidade de Kami. Tá? Então, essa era a nossa ideia de fazer aqui a demonstração para vocês. Eu abro agora aqui para dúvidas e perguntas. Tiveram muitas questões interessantes. Infelizmente não dá tempo da gente responder todas aqui no webinar, mas vocês receberão a resposta de todas elas por e-mail, tá? De todas as respostas, de todas as perguntas, desculpa, serão respondidas por e-mail. Eu vou pegar aqui, mais nesses 5 minutinhos que temos, algumas interessantes aqui, que tiveram até mais de uma pessoa fazendo essa pergunta, tá? Se é possível, uma pergunta agora que surgiu, se é possível fazer uma equação entre o eixo X e o eixo Y, né? Ali pelaquela ferramenta do Tia Portal que eu mostrei para vocês, né? Aqui utilizando esse editor de curvas de Kami aqui, a gente não tem opção, nós temos apenas ponto, reta, polinômio, seno, senoide, mas via programação a gente consegue. Né? Via código de programação, eu conseguiria pegar uma equação e para cada ponto do X eu gerar um ponto para o Y. Alimento isso numa tabela e mando ele gerar uma curva de Kami. Tá? Então, via programação é possível e, na verdade, é o que é usual. Né? A gente só utiliza essa tabela quando o Kami é fixo. Mas são raras as aplicações onde o Kami é sempre o mesmo. Né? Até essa é uma das vantagens de eu ter um Kami eletrônico comparado a um Kami mecânico. O Kami mecânico, para você trocar, você tem que mexer na mecânica, soltar peças. O Kami eletrônico é muito fácil, você carrega parâmetros e o novo Kami já está gerado. Então, o seu tempo de setup é muito menor. E essa é a vantagem de eu ter um Kami eletrônico comparado a um Kami mecânico. Então, gerar curvas de Kami, é raro você gerar uma curva por essa ferramenta e deixá-la fixa. Geralmente, essas curvas são geradas via código de programação. Tá? Eu posso criar uma curva em milímetros? Sim, pessoal, na verdade a curva aqui eu criei em graus, essa curva, porque os meus dois eixos, eles são eixos rotativos,
Se eu for na configuração dos meus dois eixos aqui, são eixos criados como, aqui nos parâmetros básicos dos eixos, eles são criados como eixos rotativos. Observem que vai de 0 a 360 graus. Observem a unidade aqui, ó, em graus, tá? Eu poderia ter mudado esse eixo, ao invés de rotativo, para linear. E aí seria trabalhado em milímetros. E aí, essa curva de Kami, eu não tenho unidade aqui. Aqui está de 0 a 350. 350 o quê? Como o meu eixo é rotativo, eu sei que é graus. Se o meu eixo fosse linear, seria de 0 a 350 milímetros. Tá? Mas a maneira de trabalhar é exatamente a mesma. Ok? Tem mais uma última perguntinha antes da gente finalizar aqui também. Se é possível fazer esses testes que eu fiz, essa é uma pergunta bem interessante, trabalhando apenas com emulador, né, com eixos virtuais. Sim, pessoal, é extremamente possível, tá? Além de eixos virtuais, o que a gente podia fazer aqui, tá? Tem duas opções, né? Eu fiz aqui usando o kit. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o eixo está rodando, estou comandando um kit, o kit de demonstração. O que seria mais interessante até de eu fazer, que é bem o nosso mundo de aplicação, né? Você está na máquina, então imagina que eu estou na máquina aqui, o meu kit está simulando a minha máquina, e eu estou manipulando os eixos ali. Agora a máquina vai ficar parada um tempo, o pessoal precisa fazer algumas alterações mecânicas, e eu não posso mais trabalhar com ela. Eu preciso continuar o desenvolvimento do software. Então eu vou para o laboratório e eu quero utilizar esse software da maneira que eu fiz, né, para testar no emulador. Eu simplesmente venho nos eixos aqui, pessoal. Em vez de eu transformar os eixos para virtual, né, eu vou vir aqui na configuração do eixo, vou offline, né, tem que estar offline no projeto. Em vez de eu vir aqui nessa opção Virtual Axis e setar ele para virtual, o que vai acontecer se eu colocar o eixo como virtual? O link que ele tem do eixo com o drive será perdido. Então, a configuração do telegrama, toda a configuração que eu tenho de comunicação do meu eixo no PLC com o drive será desfeita, que é essa configuração que está aqui dentro de drive, ó. Né? Aqui, ó. A configuração é o link que eu tenho do PLC com o drive. Então, para você não mudar ele para virtual, você pode vir aqui no final da configuração e ativar a opção simulação. Eu ativo isso aqui, ó. Esse eixo, ele vira um eixo emulado, ele vira um eixo virtual. Mas a configuração com o drive é mantida. Então agora eu consigo habilitar o meu PLC Sim, meu simulador de PLC, né? Tanto o PLC Sim quanto o PLC Sim Advanced, descarregar esse software da máquina exatamente como está aqui e emular todas essas funções usando um eixo simulado. Aí eu continuo o desenvolvimento do meu software, valido as alterações que eu tenho que fazer. Quando eu for voltar para a máquina, eu simplesmente venho aqui e tiro esse checkbox e descarrego meu software na máquina. Pronto. Meu drive ainda está vinculado ao eixo, meu encoder ainda está vinculado ao eixo, a parte de telegrama nada foi alterado e eu continuo o desenvolvimento na máquina. Tá? Então, é extremamente possível e é extremamente usual e muito prático de eu conseguir trabalhar na máquina e quando eu precisar emular, eu conseguir simular os eixos em laboratório. Beleza? Tem mais perguntas, pessoal, tem mais perguntas interessantes, mas devido ao tempo, temos 2 minutinhos aqui para encerrar o webinar. Nós responderemos todas essas perguntas no e-mail, tá? Então, todas as perguntas que todo mundo fez serão respondidas e enviadas a vocês por e-mail, tá? E se vocês fiquem abertos também a fazer mais perguntas, nós temos no nosso site de suporte, eu vou passar o link aqui para vocês, fóruns a respeito disso, tá? Inclusive onde estará o nosso material, tá? Nesse link, tanto pelo QR Code quanto por esse hiperlink aqui, vocês acessarão o fórum no site do suporte da Siemens, onde estará esse software que eu usei hoje para demonstrar para vocês. Tem o archive dele lá, vocês podem baixar, bem como a apresentação. A apresentação ela está já disponível hoje para vocês baixarem, né? Está aí na ferramenta Webinar. Você tem aí um arquivo PDF, que é essa apresentação. Mas para quem não conseguir baixar agora, nesse link terá a apresentação e também o exemplo de aplicação, esse software que eu fiz hoje, tá? Bom, além disso, nós temos um canal de suporte técnico, tá? Através do telefone 0800 773 7373.
tanto suporte técnico de hotline quanto suporte técnico de service. Tá? Nós temos também um aplicativo para o celular, tanto para Android quanto para iPhone. Você pode ir lá na Play Store ou na Apple Store e baixar o nosso Siemens Industry Support, desculpa. É um app que é o canal também do site do suporte, que é esse site que está embaixo, suporte.industry.siemens.com. Tá? Nós temos também uma equipe de reparo, tá? Fica o e-mail deles aí para vocês, caso alguém necessite de reparo, a nossa equipe do Service Shop. Com relação a esse equipamento que nós utilizamos aqui, né, o Drive V90, nós temos aí um padrão de garantia de 12 meses para esse equipamento, contra defeito de fabricação. E nós temos também, a Siemens oferece alguns serviços adicionais, tá? Como, por exemplo, um serviço digital, né? Essa questão da digitalização, a Siemens oferece todo esse serviço, todo esse suporte para nossos clientes, bem como o serviço de treinamento, o C-Train, né? Nós temos os treinamentos presenciais, esperando passar essa fase que estamos enfrentando. No momento, nós temos os treinamentos online, então o C-Train está com uma plataforma totalmente online para não parar com os treinamentos de produtos mesmo, né? Tanto parte de drive quanto parte de PLC, supervisório. E nós temos também opções de fazer contratos de serviço local. Tá? A Siemens oferece contrato de manutenção preventiva, contratos de serviço em geral nos equipamentos da Siemens. Tá? Essa parte de serviço vocês conseguem acessar nesse link que está abaixo, tá? O nosso portal de serviços. Vocês conseguem todas as informações nesse nosso site. Ok? Eu agradeço, pessoal, a atenção de todos, né? O tempo disponível aí para esse webinar. Espero ter clareado um pouco aí as dúvidas que vocês tinham a respeito dessas funções de sincronismo. E convido vocês para a próxima sexta-feira, nessa semana, o próximo webinar que nós faremos aí a parte 4 dessa questão de motion, onde falaremos sobre interpolação de eixo, né? Utilizando a cinemática, que seria só na CPU tecnológica. Nós teremos aí uma demonstração de como utilizar essas funções de cinemática em PLC 1500T com o Synamics V90 também. Tá bom? Eu fico por aqui, agradeço a todos, tenham um ótimo dia e passo a palavra para a Ana. Muito obrigado. Oi, pessoal. Acho que o Rafael já deu todos os recados finais. Só gostaria de agradecer a participação de todos e nos vemos na sexta-feira no próximo webinar. Tenham todos um bom dia.